Vini, faz o gol, Vinícius Júnior, bateu pro gol, olha a sobra! Gol! É do Brasil! Desfeita a violenta crise que teve. Boa tarde, Dorival, Zé Alberto, Rádio Gaúcha. A gente assistiu hoje, mais cedo aqui, eu não sei qual foi o relato que tu tivesse, se tivesse o relato, uma entrevista que a maioria aqui julgou o adjetivo que muitos aqui falaram, espanhóis e brasileiros, que foi uma entrevista histórica do Vini Júnior, sobre questão do racismo, como ele se sente, e ele, na verdade, é a motivação desse jogo, marcado no ano passado em função de tudo que acontece com ele até hoje, aqui na Espanha, em termos de racismo. Muito bem, onde é que eu quero chegar pro treinador da seleção brasileira? Como é que é o clima desse jogo para quem tem a área técnica como sua responsabilidade? Primeiro, até se tu soubesse da entrevista, e como é que esse lado diferente, totalmente diferente, acho que não sei se tu já participasse de uma partida em clube, com essa conotação que tem esse jogo aqui entre duas campeãs do mundo. Mas o teu trabalho é o trabalho técnico. Como é que é esse contexto para o técnico da seleção, que recém chegou, veio de um baita resultado lá na Inglaterra, mas tem um ambiente que é fora do comum do futebol, nesse baita jogo também contra a Espanha? Bom, primeiro que eu acho que espanhóis e brasileiros se respeitam demais. São povos extremamente amáveis, receptivos e que fazem da cordialidade talvez o seu caminho para uma aproximação. É lamentável realmente o que nós temos visto. Fiquei sabendo da entrevista, o que nós temos visto acontecer com um garoto ainda, um jovem que está praticamente finalizando a sua formação e, infelizmente, passar pelos momentos que já passou. Nós sabemos que são a minoria, pessoas que vão a campo, de repente, com problemas internos e que jogam para cima de um garoto todo aquele ódio e rancor que, às vezes, infelizmente, eles possuem. Eu sinto muito por isso. Eu acho que se houve um crime, se constatado pela justiça, ele tem que ser punido em todos os sentidos, em todos os aspectos, doa quem doer, estejamos aonde estivermos, aconteceu, precisa ser averiguado e punido. Senão, essa situação ela vai perdurar durante tempos e tempos, criando uma animosidade ainda maior. E nós temos que pensarmos em respeitar o nosso próximo sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu espero que isso aconteça e que seja um divisor na vida desse garoto aqui dentro de um país tão especial como é a Espanha. Não alterem nada, não tem uma diferença. Nós viemos aqui para um compromisso esportivo, temos o outro lado, inclusive eles próprios, atletas, companheiros de profissão, que se respeitam com certeza e que farão de tudo para que tenhamos aí um grande espetáculo. Ha preguntado, después de la rueda de prensa histórica con Vini Júnior, cómo se gestiona eso desde la parte técnica de la selección, y ha respondido que los españoles y los brasileños se respetan muchísimo, es un pueblo que hace gala de su cordialidad y que es lamentable lo que hemos tenido que ver, que haya personas desquiciadas que lanzan eso encima de un chico en el terreno de juego, es lamentable, y que en cualquier caso están preparados para el partido. A nivel de partido eso no cambia nada y tienen un compromiso deportivo. Val, aqui, Isabela Palhari para a Casé TV. Eu quero falar sobre você.
Você chegou no Flamengo em 2022, o time não estava tão bem e você conseguiu conquistar a Copa do Brasil e Libertadores. Depois você foi para o São Paulo, conquistou um título inédito. Aí você chega na seleção, cheio de desfalques e consegue uma vitória muito importante, sim, contra a Inglaterra, porque foi contra a Inglaterra e no estádio deles. Eu queria que você falasse sobre o Dorival gestor. Qual o segredo, o seu segredo de trabalho, se você puder compartilhar um pouco esse insider com a gente, porque é realmente fantástico. Parabéns. Obrigado, Isabela. De um modo geral, eu acredito muito no trabalho de uma comissão. E, por incrível que pareça, as pessoas não têm ideia, nem nós tínhamos, do que representava o trabalho dentro de uma seleção. Muito diferente de clubes, onde você atua no domingo e, a partir da segunda-feira, você já começa a pensar em correções de situações de jogo, de problemas que tenham acontecido, melhorar aquilo que tenha sido apresentado. Numa seleção um pouco diferente, você tem um encontro que acontece há meses e meses, talvez, de distância, onde você terá apenas 10 dias para que estejamos todos ali juntos. Então, nós fizemos um trabalho primeiro de procurarmos a grande maioria de um leque aí de 50 jogadores que nós pré-relacionamos. Depois disso, nós mandamos um vídeo a respeito daquilo que imaginávamos para a equipe, para que eles pudessem ter um entendimento inicial. Ao recebê-los com apenas 5 períodos de trabalho e um sexto agora, no dia de hoje, nós tentamos acelerar esse processo. Muito interessante foi a interação, a integração e o entendimento de todos eles. O nosso trabalho passa muito por uma equipe técnica que se dedica demais, e foi esse o grande trabalho que nós realizamos. Todos os auxiliares e aqueles que trabalham com as análises nos proporcionam aí uma condição especial para que possamos apresentar atletas de alto nível e que, de repente, possuem uma assimilação um pouco mais tranquila e equilibrada. Eu acredito que tenha sido muito em cima disso. A repetição de trabalhos, ela nos dará, com certeza, aí na frente, um equilíbrio que todos nós queremos encontrar para nossas equipes. Mas, nesse momento, a aceleração desse processo deveu-se muito à empatia com os atletas, à aproximação com todos eles e, acima de tudo, a detalhes que fomos tentando corrigir pouco a pouco para que pudéssemos fazer um bom jogo frente a uma das melhores seleções nesse momento. Uma seleção muito equilibrada, uma seleção que requer muitos cuidados, assim como será o jogo de amanhã. A seleção espanhola é uma seleção jovem, porém uma seleção que também, como a seleção brasileira, merece muito respeito por tudo aquilo que venha desenvolvendo, desempenhando ao longo dos últimos meses. Ha preguntado sobre el entrenador que por donde ha pasado a lo largo de su carrera ha conseguido grandes victorias y cuál es el secreto de su trabajo y le ha felicitado. Y ha indicado que él considera que el secreto es el trabajo en equipo. En la selección, a diferencia que los clubes, se juega cada varios meses con mucha frecuencia y es muy importante que el trabajar y el conseguir que el equipo funcione como uno solo lo antes posible. Entonces han empezado con un abanico de 50 jugadores a los que han enviado un vídeo para ver lo que esperaban de ellos y luego han intentado acelerar el proceso a través de la interacción y de la integración, que es muy importante. El equipo es técnico, súper entregado, ha hecho un trabajo fundamental para poder trabajar con atletas de alto nivel y la repetición de este trabajo será lo que nos permita tener cada vez mejores resultados. Esto es importante porque han jugado hace poco con una selección muy buena, como es la inglesa, con el resultado que han obtenido, y mañana jugarán contra la selección española, que es una selección joven que merece todo el respeto. É que, na realidade, nunca é um trabalho individual. Uma equipe de trabalho, ela é muito participativa. E talvez isso é que faça com que encontremos aí caminhos importantes. Assim o foi durante toda a minha carreira, desde a minha primeira equipe. E eu fico muito feliz com os resultados que encontramos aí nesses últimos anos.
enfatiza el entrenador que es un trabajo que nunca es un trabajo individual, siempre es en equipo y que eso es lo que ha conseguido tener los resultados que ha tenido en los últimos años. Dorival, Felipe Davi Rocha, Portal Jogada 10, prazer falar com você. Missão Londres cumprida, missão Madrid começando. Em meio a toda essa mobilização totalmente legítima sobre o que aconteceu, o que acontece com Vinícius Júnior, e hoje o Brasil, a imprensa está aqui hoje, em meio a tudo isso, como fica a cabeça do treinador? Ele consegue blindar o elenco de alguma forma, ou pelo contrário, é importante deixar que os jogadores possam ir para campo e externarem a sua emoção? Uma segunda pergunta, até aproveito para fazer. Seu segundo compromisso à frente do Brasil. Parabéns pela vitória. O resultado ainda é importante, mesmo não devendo ser, o resultado ainda é importante para esse segundo jogo? Eu acho que a emoção ela não pode extrapolar. E com isso perdemos a razão. Nós temos um sentido na nossa vida, que é o respeito aos nossos semelhantes, sempre. Eu acho que nós não podemos levar isso a campo. Os companheiros de trabalho não têm responsabilidade sobre isso. Eu acredito que isso seja um apelo ao mundo. O mundo precisa ser um pouco mais igual e mais humano. Isso daí é um fato natural. Com relação à segunda... Desculpe a segunda pergunta. A gente sabe que o resultado não deve ou não deveria ser o mais importante no início de trabalho. A gente sabe que é legítimo e a gente, como uma seleção que sofreu tanto no ano passado, como que o resultado esse ano, nesse segundo jogo, poderia ser adequado? Se ele não vier, como fica a sua cabeça em relação a isso? Com tranquilidade. Eu acredito sempre no trabalho para que encontremos resultados. Eu não acredito no imediatismo no futebol. O futebol não se queima etapas e nós estamos aí num processo ainda inicial. Por isso que qualquer resultado que aconteça, quer seja uma vitória, não nos tirará do nosso caminho. Uma derrota, tampouco. Eu acho que são duas equipes que se conhecem, que se respeitam, que naturalmente lutarão aí pelo melhor resultado possível, mas não quer dizer que teremos problemas agravados para um ou outro lado, caso não aconteça um resultado positivo. Eu acho que nós temos que ter um equilíbrio dentro de uma profissão, já que o nível de exigências ele é muito alto a todos nós, e tudo que consigamos realizar e que ficará um dia, se Deus quiser, marcado dentro da seleção brasileira, demandará naturalmente tempo, paciência, muito trabalho, dedicação e repetições, que talvez sejam esses itens e fatos que nos levem aí à excelência sempre. Ha habido dos preguntas. Por un lado, si los jugadores van a estar en contacto con sus emociones mañana en el partido o si los va a tener blindados, y cuán importante es el resultado de mañana. En relación con las emociones, el entrenador ha dicho que no se puede perder la razón. El sentido de la vida es el respeto a los semejantes y eso incluye también dentro del campo. El mundo tiene que ser más igual y más humano. Considera que en el trabajo, para obtener los resultados, no puede haber inmediatez. Todo es un proceso y solo a través de ese proceso, trabajando, se irán consiguiendo cada vez mejores resultados que llegan con tiempo, paciencia, trabajo y dedicación. Bom, Rodrigo do canal Vamos. Lá no canal a gente acompanha a seleção brasileira sempre, e uma coisa que a gente percebe é que existe um exagero sempre que a gente vai comentar sobre seleção. Então, quando o Brasil perde, é uma geração que não vai ganhar nada, que a gente nunca mais vai ganhar a Copa. Quando a gente ganha uma partida como a gente ganhou contra a Inglaterra, o Dorival é um gênio, o melhor técnico do mundo, vai ganhar a próxima Copa. Então, eu quero saber como não deixar esse tipo de comentário exagerado, que a gente sabe que as coisas não funcionam dessa maneira, não afetar o seu trabalho, você continuar focado, obviamente, sem deixar que isso passe também para os jogadores, de pensar que ontem, se perdesse da Inglaterra, era o pior time do mundo, e como ganhou, o melhor time do mundo. É só ter equilíbrio, ter tranquilidade.
acreditar naquilo que você esteja desenvolvendo e seguir em frente. Não temos outro caminho. O futebol, ele não pode ser... eu disse aqui anteriormente, você não queima etapas. Então, tudo vai acontecer no momento certo, adequado. É só questão de nos prepararmos aí para um salto lá na frente, se Deus quiser. Isso vai acontecer desde que respeitemos todo esse processo, que não é simples. Disculpe. Sí, la pregunta ha sido cómo hace para que los comentarios, tanto positivos como negativos, no le afecten y continúe estando centrado. Y la respuesta que se consigue con equilibrio y con tranquilidad, creyendo en lo que se hace y continuando. En el fútbol no se queman etapas, todo sucede en el momento adecuado e da maneira adequada. Dorival, boa noite, aqui à tua esquerda. Para o jogo, a gente vive nessa ditadura de resultados que o Rodrigo bem relatou agora. Qual o teu approach para o jogo de amanhã? Aumentar tuas chances mantendo o time, ou seja, usou na primeira partida e isso aumenta as chances de ganhar, porque é um time que já tem algum tipo de entrosamento, ou observar mais jogadores já pensando no longo prazo, em Copa América e olhando mais para frente? Júlio, nós temos duas possibilidades. Uma seria justamente isso, darmos oportunidades. Outra seria tentar já começar a encontrar um encaixe para a equipe. Tudo isso aí nós estamos ainda estudando. Hoje preparamos duas maneiras, duas equipes, e amanhã teremos uma definição, depois também de ouvirmos o departamento médico. Mas temos aí duas possibilidades e vamos tentar fazer uma opção assertiva para uma partida tão importante. Ha preguntado con el enfoque en relación al partido de mañana y indica el entrenador que efectivamente hay dos posibilidades, que una es dar oportunidades y otra es intentar marcar cómo va a estar el equipo inmediatamente. Han estado estudiando ambas posibilidades, van a verlo hoy también con el cuadro técnico, con el cuadro médico y lo decidirán mañana. Dorival, boa tarde aqui, Thiago Leme da Band Esportes. Até que ponto a boa atuação de jogadores estreantes na seleção, que tiveram essa oportunidade, muitos por causa de lesões de outros jogadores, te coloca uma dor de cabeça boa, te coloca uma incógnita no lugar de jogadores que não estão presentes justamente pela lesão? Claro que ninguém tem lugar garantido, né? Mas tem jogadores que são pilares dessa seleção e não estão presentes. Até que ponto existe essa ameaça, claro, uma ameaça boa com jogador que podem ter ou tiveram boa atuação no sábado? Eu acho que o profissional ele se prepara adequadamente a partir do momento que ele tenha uma oportunidade por merecimentos e acontece uma chance como essa, ele tem que tentar aproveitá-la da melhor forma possível. No momento de uma avaliação, você não pode levar em conta apenas uma apresentação, uma partida, nem pelo lado positivo, como acabou acontecendo, tampouco se fosse pelo lado negativo. Então, eu acho que é isso que talvez faça com que, nos momentos de definições, você some alguns pontos a mais para um ou para outro, em razão daquilo que ele venha produzindo naquele momento e daquilo que ele também já deixou dentro da própria seleção. É uma decisão de momento, e as etapas são longas. Então, às vezes, muita coisa acontece no meio do caminho, e, de repente, uma outra convocação nós tenhamos que alterá-las em razão do momento de cada atleta, que talvez não seja tão positivo quanto aquele que venha tendo boas atuações e conseguindo aí uma sequência de bons jogos. É o momento que decide. La pregunta ha sido que hay jugadores que han conseguido una oportunidad porque otros se han lesionado y que nadie tiene un lugar garantizado. ¿Hasta qué punto esto es así? E indica que los profesionales se preparan continuamente para poder aprovechar las oportunidades que les aparecen en el momento en que es posible, y no depende solo de una cosa, tanto en positivo como en negativo. Se va viendo a lo largo de la trayectoria del jugador para ver en qué momento está, y ahí es cuando se toma la decisión en el momento en el que sea necesario. Ô Dorival, tudo bem? Carlos Gil aqui da Globo. Pegar carona um pouquinho na pergunta do Júlio, porque você fala das possibilidades que treinou para montar o time, você fala de ouvir o departamento médico. E aí já veio à minha cabeça a situação do Richarlison, que é um jogador experiente em seleção brasileira, é um jogador de referência que não pôde atuar contra a Inglaterra. Imagino que
claro, como treinador, seja um desejo seu vê-lo em campo em algum momento, seja quantos minutos forem, para poder fazer uma avaliação mais próxima dele. Mas tem o fator Endrick também, né? Todo um clamor popular, tanto da torcida brasileira como da torcida espanhola, que quer ver esse trio aí em ação, Endrick, Rodrigo e Vini Júnior. Enfim, tudo isso para te perguntar como é que você está pensando em montar o ataque da seleção com o Endrick cheio de moral por ter feito o gol, e um desejo teu que imagino exista de ver o Richarlison em ação de início, né? Claro que ao longo do jogo você tem a possibilidade de mudar quanto você quiser. Obrigado. Eu acredito que o Endrick, ele vai ter, sim. Ele vai ter o seu momento, não demora, ele tem uma capacidade incrível e com certeza vai chegar a sua hora, não tenho dúvidas disso. Eu acho que nós temos que avaliarmos tudo que vem acontecendo para que amanhã possamos definir aí pela melhor formação. É natural que eu já tenha um desenho na minha cabeça, mas eu prefiro, por tudo aquilo que aconteceu de sábado para cá, ter um pouquinho aí de paciência e mais umas horas aí para uma definição completa e aí sim correta e tentar ser o mais assertivo para uma partida de tamanha importância. Pregunta por varios jugadores si Endrick será uno de los que saldrán mañana en la alineación inicial y si ya tiene pensada cuál será la alineación inicial. Indica que sí, que es un momento muy importante, que está en su momento y que lo tendrá. Que sí que ha pensado ya algunas cosas, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado, pide paciencia porque quedan unas horas para decidir exactamente cuál será la alineación para un partido tan importante como el de mañana. Em relação ao jogo contra a Inglaterra, independentemente do resultado, falando da parte tática, do que vocês planejaram para o time, do que vocês treinaram, das funções estabelecidas para os jogadores, o que mais te agradou? O que mais te impressionou, que tem funcionado também? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa parte mais tática e analítica do jogo contra a Inglaterra, a sua estreia. Isso me permite que eu fiquei curioso em relação a esse vídeo que você disse que vocês mandaram para os jogadores. Se pudesse falar um pouquinho mais do que tinha de conteúdo nesses vídeos. Obrigado. São vídeos, Gustavo, são vídeos que detalham um pouco mais aquilo que a gente pensa. Uma formação inicial, um desenho inicial. As pessoas falam muito em números, né? Nós preferimos falar em comportamentos. Qual o comportamento que eu desejo do atacante? Quando nós tivermos uma marcação alta, média, baixa. Qual o comportamento da nossa última linha de zaga? Se tivermos com os pés na linha de meio campo, se tivermos um pouquinho atrás, se tivermos mais baixo, em cima da nossa área, são mais ou menos essas funções que fazem com que você possa acelerar um processo. E a partir do momento que eles aqui cheguem, já tem uma ideia daquilo que você queira. O que eu acredito é que nós tivemos um equilíbrio muito grande no jogo, os compartimentos muito próximos, existiu uma compactação, tanto na horizontal quanto na vertical, a gente fala, né? Porque às vezes uma compactação só horizontal, só na horizontal ela acaba abrindo muito as suas laterais, e isso não aconteceu, nosso balanço era rápido, nós conseguimos inibir boa parte das jogadas iniciadas pela Inglaterra, pela equipe inglesa, e logo em seguida, com posse de bola, nós tínhamos paciência na troca de passes, buscamos várias infiltrações por dentro, cumprimos muito dos movimentos que haviam sido pedidos, causamos preocupação a todo tempo a última linha de zagueiros, e isso tudo é um componente muito interessante, porque faz com que a equipe adversária ela sempre caminhe para trás, e ela não consiga apertar ou subir a marcação com consistência, com tranquilidade, porque fatalmente ela poderá ser surpreendida. Eu acho que nós tivemos momentos importantes dentro da partida, tivemos também momentos em que o equilíbrio foi muito maior, né? Mas mesmo assim, num todo, eu acho que o saldo foi muito mais positivo para tão pouco tempo de trabalho do que propriamente negativo. Foram poucas as situações negativas acontecidas, e o cumprir função de cada atleta foi fundamental e decisivo para um belo resultado. Que saudade dessa geração, né? Vocês estão gostando do vídeo? Pedido importante. O pessoal está curtindo, compartilhando, mas estão esquecendo de se inscrever no canal.
Isso ajuda muito no nosso crescimento. Vamos lá, nação! Ha estado indicando las diferentes posiciones donde han jugado, más arriba, más abajo, donde es mejor, qué se podía, qué era lo que se podía hacer. Ha habido un equilibrio muy grande y han estado muy compactos tanto en la horizontal como en la vertical. Esto ha hecho que estuvieran muy equilibrados. Han conseguido evitar varias jugadas del equipo inglés y han tenido paciencia, causando preocupación en la línea de meta durante bastantes ocasiones. Eso hace que no pudieran subir tanto porque se les podía sorprender. Leonardo Baran, aqui Dorival. Treinar clube é diferente de seleção. É o que a gente mais ouve e você deve ter ouvido também. Mas é. Você pode responder. Qual a principal diferença? Não, a diferença maior é que num clube você jogou no domingo, no dia seguinte você já inicia os trabalhos para recuperação de um grupo, para correções daquilo que foi visto na partida. Você continua dentro de campo. Amanhã, por exemplo, quando finalizarmos a partida, independente do resultado que aconteça, cada um retornará ao seu clube, nós iremos para o Rio, para a CBF, sentaremos e buscaremos os erros, os acertos, porém sem a possibilidade de, no dia seguinte, na segunda ou na terça-feira, já começarmos os trabalhos de campo para buscarmos as correções. Então, isso talvez seja o maior desafio. É muito pouco tempo para você poder encontrar um equilíbrio para a sua equipe e que os jogadores entendam aquilo que você queira passar. Por isso que nós procuramos acelerar esse processo para que os jogadores pudessem entender rapidamente. A assimilação foi muito boa e os comportamentos respeitados, você acaba cumprindo funções. Se você cumpre funções, você molda a sua equipe da maneira como você queira. Em campo, de repente, mudando a função de um ou outro atleta, mas cumprindo os comportamentos que foram combinados, que foram pedidos, solicitados, e esse trabalho começou lá atrás. Por isso que foi muito importante. Se dará resultados amanhã também, só Deus sabe. Mas nós procuramos acelerar dessa forma. E foram posicionamentos muito importantes, que para nós deram resultados assim essenciais e fundamentais para esse início tão curto de trabalho. Hola, Dorival. Fernando Calais. Hay una diferencia clara entre club y selección. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el club inmediatamente se ponen a trabajar en lo que ha sucedido y siguen estando dentro del juego, mientras que mañana, independientemente del resultado, cada uno vuelve a su club, nosotros volveremos a Río y veremos los errores que se han corregido sin poder, los errores que han sucedido sin poder corregirlos inmediatamente. Es muy importante encontrar el equilibrio para el equipo rápido y que los jugadores sepan exactamente lo que se quiere de ellos. Esto lo hemos conseguido con el vídeo, se ha conseguido con la formación inicial y lo importante es trabajar en función, no de otras maneras, porque así, cambiando la función, se pueden conseguir distintas cosas en el campo rápidamente. Tudo bem, Dorival. Queria que o Endrick ele fez história em Wembley, né? Um jogador mais jovem a marcar um gol. Queria que você, como técnico da seleção, fizesse uma análise do Endrick. O que faz o Endrick tão especial? Obrigado. Eu acho que o que faz o Endrick tão especial é a capacidade dele de definição, de buscar aí jogadas que poucos tentariam. Ele é um jogador agressivo, aguerrido, ataca espaços como ninguém, tem uma capacidade única de definição, e isso é um fato muito importante. É um garoto que nós temos que ter muito cuidado, passo a passo, deixarmos que ele caminhe de uma maneira natural, não jogarmos uma expectativa excessiva nas costas de um menino que está praticamente iniciando uma carreira e precisa ter no equilíbrio talvez aí o seu ponto-chave e principal para uma sequência maravilhosa que com certeza irá acontecer, desde que ele não perca esse timing inicial, ele complete esse processo de formação que para ele vai ser fundamental daqui para frente. E eu espero que esse próximo passo dele seja um passo importantíssimo e que tenham cuidados
por ser um jogador tão especial como é. Pregunta por qué está especial y dice que es por su capacidad de buscar, de buscar jugadas que pocos intentan. Hay que dejarle que vaya a su ritmo sin generar grandes expectativas y grandes presiones. Está ahora empezando su carrera y con toda seguridad va a tener una carrera maravillosa si mantiene su timing y como lo está haciendo hasta ahora. Senhor Dorival, boa tarde. O Paraná lhe abraça. E a pergunta nossa vem dentro daquilo que o Brasil está mandando para a gente. Todo mundo não fala do 1-0 contra a Inglaterra. 99,99% diz assim, esse time eu posso confiar. É o que vem do Brasil para a gente, que a gente tem recebido nas várias mídias e nas correspondências individuais. Pergunto para o senhor, dentro dessa confiabilidade, dessa credibilidade que o senhor passou os seus jogadores ao grupo de brasileiros, o jogo de amanhã é um bom jogo para o senhor manter a equipe que foi bem contra a Inglaterra ou é uma oportunidade também para o senhor fazer testes com outros jogadores, já que o senhor fica distante 90 dias no início da Copa América, com 2 amistosos diante o México e diante os Estados Unidos? Obrigado. Exatamente, nós temos que ter esse cuidado e buscarmos a opção correta. A manutenção de uma equipe, 2 dias e meio depois de uma grande partida, talvez ainda não toda ela recuperada, e enfrentando novamente uma seleção de altíssimo nível, que tem na posse de bola o seu ponto principal. Ou buscarmos alguns jogadores que possam também ter um espaço nesse momento. Eu não avalio o jogador por apenas uma partida, por isso que eu tenho que pensar muito naquilo que nós iremos fazer amanhã. Ter tranquilidade e até ao meio-dia, com certeza, eles saberão quem irá a campo. De Brasil llega que se puede confiar en el equipo y pregunta si es el momento de hacer pruebas porque todavía faltan 90 días para el inicio de la Copa América o hacer lo mismo que se hizo contra Inglaterra. La respuesta es que hay que tener mucho cuidado y hay que buscar la opción correcta. Efectivamente hay que ir viendo, sabemos que todo lo que ha sucedido, hemos jugado contra una selección de altísimo nivel, igual que va a suceder mañana, que jugaremos con una selección de altísimo nivel que tiene muchísima posesión de balón. Y no evalúa al jugador por un único partido, sino que hay que ir viendo lo que sucede. Última em português e caminhamos para o japonês. Dorival, boa noite. Eduardo Semblano, no canal Fui Clear, 3 na área. Parabéns pela vitória, merecidíssimo. Eu queria falar sobre o Rodrigo. Você usou ele de falso 9 nesse jogo, surpreendeu uma boa parte de nós, por mais que ele jogue de falso 9 pelo Real Madrid diversas vezes. Como você vê a posição do 9 e como você vê a posição do Rodrigo no teu esquema? Boa sorte amanhã. Bom jogo. Obrigado, muito obrigado. Bom, todas as equipes que eu atuei, eu sempre tive um 9, né, de origem. Um 9 que marca presença, que não necessariamente seja um homem fixo, porém um homem de mobilidade, mas que esteja presente na maioria das definições. Ao Rodrigo eu dei liberdade para que ele fosse tudo menos um 9. Era tudo que eu não queria que ele fosse, o 9. E acredito que ele tenha se sentido bem e confortável nessa função, já que ele vem executando uma função muito próxima no próprio Real, sua equipe. Então, não vi problemas, não vi dificuldades. Tivemos um jogo de aproximação com jogadores de ótimo nível por dentro, com trocas de passes com dinâmica, com objetividade, jogadores atacando espaços, o que é importante para você espaçar a linha adversária. E tudo isso aí dentro de uma única partida, com pouco tempo de trabalho. Eu acho que foi um aspecto muito positivo de tudo que nós vimos, né, nessa primeira apresentação e que eu espero que se repita no dia de amanhã, já que o nível da partida será muito próximo daquilo que nós tivemos com a seleção inglesa. Um compromisso muito difícil, muito complicado para ambos os lados, e eu espero que
de repente, encontremos os nossos caminhos justamente nessa mobilidade, movimentação e nessa troca de passes rápidos que a nossa equipe vem apresentando. Ha preguntado por Rodrigo y dice que siempre ha jugado con un 9 de origen que marca y que en este caso no le ha dejado libertad para que sea todo menos un 9. Lo hace bien porque además es la misma función que tiene en su equipo, en el Real Madrid, y en el partido fue sin problemas ni dificultades, con pases rápidos, atacando los espacios, que es muy importante, y con muchas cosas positivas, esperando jugar igual mañana con otra selección de la mayor calidad. Hola, ¿qué tal, entrenador? Por aquí, Javi Gómez para España, para la cadena COPE. Le quería preguntar por las lágrimas de Vinicius, lo primero, si los compañeros sabían de las lágrimas de Vinicius cuando él ha llegado al vestuario y cómo le han recibido, y después usted, que es una persona de fútbol con muchos años de experiencia, ¿cómo ve que un jugador de talla mundial como Vinicius, seguramente el mejor, el segundo mejor del mundo, muestre sus sentimientos y sus lágrimas delante de todo el mundo en una rueda de prensa? Gracias. Eu acho que foi um momento muito difícil e complicado. Volto a dizer, para um garoto que praticamente vem iniciando uma carreira e, de repente, ser atacado como vem sendo atacado nos últimos meses e talvez até já há anos. É uma covardia o que acontece. Me desculpem, mas nós não temos uma outra definição para uma situação como essa. Aliás, fato esse que acontece diariamente também no nosso país e do qual precisamos de um esforço coletivo de todos, que o Ministério Público atue de uma maneira um pouco mais presente e direta para que possa inibir e coibir toda e qualquer agressão nesse sentido. Os seres humanos precisam se respeitarem antes de tudo. E as pessoas que vêm num campo de futebol é inaceitável terem reações desse tipo. Fato esse que já vem se repetindo por algumas vezes, fazendo com que o espetáculo perca o seu brilho natural. Es muy difícil, además para una persona con esta edad que básicamente está empezando su carrera, y es una cobardía lo que está sucediendo. No se puede definir de otra manera. También sucede en nuestro país y es un esfuerzo colectivo y la Fiscalía debería atajarlo. Los seres humanos se tienen que respetar y es inaceptable que esto suceda también en los campos de fútbol. Por aquí, seleccionador Rafa Maínez para España, para el desmarque de Mediaset. Yo le quería preguntar cómo ve usted desde Brasil el trato que se le da en ese sentido a Vinicius aquí en cuanto al racismo, y si es una cuestión de Estado, si es una cuestión que traspasa al deporte, que yo creo que sí, pero ¿cómo lo ve usted como seleccionador? Y si crees que al chaval le afecta a su edad a la hora de ser mejor o peor futbolista. Gracias. De uma maneira geral, afeta a todos nós. Eu acho que afeta, somos seres humanos e que temos sentimentos. E vemos um companheiro, uma pessoa conhecida. Se essa agressão fosse a uma pessoa desconhecida, com certeza também sentiríamos. Imaginem vocês de um amigo, uma pessoa do bem, um garoto que está praticamente iniciando uma vida e está recebendo os insultos que vem recebendo de uma maneira progressiva e tão agressiva. Eu acho que isso daí é inaceitável a todos nós. E volto a dizer que nós somos povos que se respeitam, que se admiram e que têm uma aproximação muito grande e que juntos talvez nós não poderíamos deixar que fatos como esse se repetissem de tal forma que acabe desequilibrando uma família por inteira. Eu acho que está na hora de uma atitude um pouco mais séria e direta com essas pessoas que vêm a um espetáculo para, de repente,
jogarem toda a sua fúria em cima de um jovem aí de 20 anos. De forma general afecta a todos los jugadores porque son seres humanos. Esto nos afectaría incluso si le sucediera a alguien a quien no conocemos y le está pasando a alguien a quien sí conocemos. Es inaceptable para todos. Como he mencionado antes, nuestros pueblos tienen mucha proximidad, tienen mucha cercanía y no deberíamos dejar que eso se repita y desestabilice hasta las familias. Es un momento de actuar de forma más seria para evitar que haya gente que echa en el campo de juego toda esa agresividad encima de otro ser humano. Hola, señor Dorival. Carlos Vicente de Radio Marca. Antes le han preguntado por Endrick. No me ha quedado claro si usted ha llegado a decir si mañana va a ser titular y yo le quiero preguntar si usted cree que va a triunfar en el Real Madrid. Se amanhã ele começa como titular, aí eu ficaria só com 10 opções restantes, né? Já definiria. Não, o Endrick amanhã não inicia como titular. Agora, com certeza, ele dará muitas alegrias à torcida madrilenha. Eu não tenho dúvidas disso, porque é um garoto que tem um futuro brilhante pela frente. Tudo é questão de tempo, um amadurecimento um pouco maior, mas com certeza amanhã a sua torcida o terá, infelizmente, contra, mas por muitos minutos dentro de campo. Podem aguardar. Indica que no empezará mañana, pero que con toda seguridad dará muchas alegrías a la afición madridista, que con el tiempo, durante mucho tiempo además, y que mañana durante bastantes minutos no jugará. Entrenador, Óscar Maya para la agencia EFE. Quería preguntarle por Rodrigo. Acaba de decir que para usted no es un 9, tiene que jugar con libertad. También pasa en el Real Madrid, pero sí que es verdad que en el Real Madrid hace críticas con su capacidad goleadora. No sé cómo ve usted estas críticas y si ve que tiene margen de mejora Rodrigo. Gracias. Bom, eu acredito que assim, em alguns momentos é natural que um atleta de repente não consiga sustentar aquilo que possua. O Rodrigo tem muita capacidade, tem muitas qualidades também. É um jogador que eu não tenho dúvidas que quando ele encontrar uma regularidade, ele vai ter um crescimento ainda maior. Tudo é questão de tempo para que ele busque tudo isso. Ele não está longe, não está distante de poder produzir numa sequência muito positiva. Depende muito do atleta, isso varia de um para outro, mas eu não tenho receio em afirmar que o Rodrigo ainda tem muita coisa para poder apresentar ao seu clube, ao seu torcedor. É um jogador que as pessoas possam confiar, porque daqui a pouco de repente, ele possa dar um salto na sua carreira, momentos esses que outros atletas com a mesma idade talvez também tenham passado. Es natural que un atleta a veces no pueda sostener todo lo que tiene. Rodrigo tiene mucha capacidad y cuando sea capaz de entregarlo con regularidad crecerá todavía más. Es una cuestión de tiempo. No está lejos de poder producir en firme de manera muy positiva. Siempre hay un momento en el que el atleta da un salto cualitativo en su carrera y hay otros atletas de la misma edad que todavía no lo han dado. Está seguro de que tendrá muchas alegrías que dar a su afición. Profesor, aquí. Buenas. Quería preguntarle sobre Neymar. Llegará a la Copa América muy justamente a finales de marzo ya va a volver con el Al-Hilal. ¿Usted cree que puede llegar con la selección? Seu Neymar... Não, eu sei. Assim, primeiro nós temos que aguardar a sua recuperação. Ele esteve no Brasil na semana passada, passando por uma avaliação. O processo vem sendo respeitado. Ele está evoluindo muito bem.
porém ainda é muito cedo para que possamos fazer uma avaliação um pouquinho concreta em relação a essa possibilidade de termos o atleta já em condições. Eu acredito que ainda demande um pouco mais de tempo para que possa completar a sua recuperação. Primero hay que esperar a su recuperación. Estuvo la semana pasada en Brasil y vemos que evoluciona bien, pero todavía es pronto para saberlo. Hay que hacer una evaluación. Me parece que aún le queda un poco para poder estar. Mister, aquí Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Este verano España tiene un campeonato muy importante, la Eurocopa. Por su conocimiento del fútbol, quería saber si considera a España favorita, candidata para ganar la Eurocopa y por qué. Gracias. Eu considero a Espanha uma seleção que vem numa crescente, uma das favoritas à conquista, assim como e principalmente uma das favoritas a chegar às finais da Copa do Mundo. Para mim, se eu pudesse apostar, eu acredito que esse segundo momento seria mais seguro, pela evolução que vem apresentando, o que é bem claro e bem real, mas que, de repente, de uma maneira mais equilibrada, talvez, nesse segundo ciclo, nesse segundo momento, aí sim, eu não tenho dúvidas que poderá ser uma grata surpresa pelo potencial que possui, pela qualidade dos jogadores que tem e pelos meninos que estão agora sendo incorporados e que chegarão próximos à Copa num processo já bem adiantado daquilo que vivem nesse momento. La selección española ha estado mejorando y sí que considero que pueda ser una favorita, especialmente para jugar en la final. En esta segunda opción me parece más segura por la evolución clara y real que tiene, de forma tal que está llegando a ese equilibrio y puede utilizar el potencial y la calidad de los jugadores, igual que las nuevas incorporaciones que llegarán más hacia el final. Buenas tardes, mister. Rubén Rama para Afición Deportiva. Quería saber cómo crees que va a ser el recibimiento del Santiago Bernabéu a Vinicius Junior y a la selección brasileña y cómo crees que será el ambiente a medida que pasan los minutos, dependiendo de cómo se desarrolle el juego. Se tiver algum tipo de insulto. Sí, quer saber o ambiente amanhã, quando chegarem, e depois enquanto o percurso de futebol. Na sequência da partida. Não, eu acredito... Em relação com o Vinícius. Em relação? Com o Vinícius Júnior. Sim. Não, eu acredito que não tenha qualquer tipo de reação. Ele está aqui na sua casa, ele está perante o seu torcedor, pessoas que sempre foram respeitosas com ele, de uma maneira geral. O que tem acontecido aí fora, e nós temos acompanhado do Brasil, infelizmente, uma situação que acaba manchando muito a história de um espetáculo por envolvermos seres humanos que não merecem esse tipo de agressão. Apenas isso. Eu não acredito que isso venha acontecer. Caso volte a acontecer em algum momento, eu acredito que a Federação Espanhola deveria interferir diretamente e ter uma atitude muito drástica e pesada em relação aos torcedores que provoquem esse tipo de situação. Cree que no hay una reacción, está en su casa con su afición y que en general ha sido respetuosa. Es fuera donde esto ha sucedido más y eso mancha la historia de un espectáculo porque los seres humanos no se merecen eso. Si eso sucediera mañana, considero que la Federación debería dar una respuesta clara. ¿Qué tal, seleccionadora? ¿Qué tal? Marcos Benito para El Chiringuito. Yo le quería preguntar por un futbolista que no está en esta concentración, que es Vitor Roque. No sé si usted le tiene en cuenta para esta nueva generación de futbolistas para la selección brasileña y si tiene miedo de que Endrick también pase por ese proceso de adaptación a España como es el que está pasando Vitor Roque y que no tenga tantos minutos como a priori sí que ha tenido en Brasil.
Primeiro que é um processo de adaptação dele. Isso daí varia muito de atleta para atleta. O próprio Vini teve um processo de adaptação aqui dentro. Rodrigo, da mesma forma. Eu acredito que seja um fato natural. Nós não podemos precipitar tudo isso. O Vitor, ele chama atenção pela capacidade que possui. Ele é um jogador relacionável. E nós estaremos de olho, sim, nesse processo de evolução dele até a própria Copa do Mundo. Eu acho que o acompanhamento tem que ser feito sempre com todo e qualquer atleta que esteja dentro ou fora do país, ainda mais com jogadores desse nível como o Vitor, que com certeza estará sendo observado, porque é um jogador que promete muito e terá uma carreira diferenciada, pois é também um desses jogadores promissores e que eu acredito que não demore, ele dará aí um salto de qualidade pela capacidade que tem. Hola, Mr. Patricia Cotón para Jugones. Ya un poco por zanjar el tema, me gustaría saber, con todo esto que ha pasado con Vinicius, ¿qué le ha dicho usted? Si han hablado sobre este tema y qué le ha dicho. Sí. Sim. Não, eu acho assim, eu vejo o Vini praticamente com a idade do meu terceiro filho. Eu falei para ele que ele não precisa dar nenhum tipo de resposta a ninguém. Eu acho que o universo encarrega de responder a pessoas que tomem uma iniciativa como essa. Se a justiça dos homens não é feita, para que ele não se preocupe. A justiça divina ninguém foge. A justiça de Deus, ela pode demorar um pouco, mas ela não falha. Ela chega ali na frente. Não desejo que ninguém seja tão atacado assim e não tenham punições para pessoas que praticam esse tipo de delito. Não dá para entender como isso acontece. E com isso, parece que as agressões se acumulam. Elas ganham corpo. A partir do momento que nós tivermos uma punição exemplar, tudo isso vai acabar. E eu volto a dizer que em qualquer parte do mundo, e principalmente no nosso país, onde as pessoas também são agredidas quase que diariamente, porém elas não têm vozes, e esse fato não é mostrado. Mas as agressões são absurdas, e elas acontecem dias após dias. É uma pena. Os seres humanos ainda não perceberam que nós estamos aqui vivendo uma passagem, não temos cor, raça, sexo, temos que respeitarmos a todos, em todos os momentos, em todos os sentidos. Eu acho que esse é o primeiro ponto da vida de cada um de nós. O resto é só uma passagem que nós vamos completá-la e, de repente, abandonarmos esse mundo. Quem puder aproveitar da melhor maneira, que o faça. Quem não quiser, que deixe passar uma oportunidade única de poder melhorar ou se melhorar como ser humano. La respuesta a la pregunta anterior ha sido que Vitor Roque está en un proceso de adaptación, como le pasa a muchos atletas, como le ha pasado a Vini y a Rodrigo, que también lo tuvieron, y eso no se puede precipitar. Víctor hay que ver su evolución hasta llegar a la Copa del Mundo y hay que hacerle un acompañamiento, no se le puede atosigar en ese sentido, hay que dejar que evolucione de forma natural. Y en relación con lo que le ha dicho a Vini, indica que le ve que tiene la edad de su tercer hijo.
y le ha dicho que no necesita dar respuesta a nadie, que el universo responde a ese tipo de personas que hace eso y que si la justicia humana no hace nada, sin lugar a dudas la divina, aunque tarde un poco más, sí que la hará. Estamos aquí de paso y no se puede andar tratando de esa manera a nadie. No, las personas no deberían hacer eso. Y eso es algo que todo el mundo debería entender. Probablemente si hubiera un castigo ejemplar, porque al no haber un castigo ejemplar se va repitiendo cada vez más y se va siendo cada vez más agresivo, pero con un castigo ejemplar eso acabaría. Bom, vamos terminar a roda de prensa mais larga da história. Uma pergunta de Japão acá e terminamos. Vamos lá, Kyomi. Dorival, boa tarde. Kyomi Nakamura, TVS do Japão e Easy News. Durante este período, até agora, teve algumas surpresas. Qual foi a maior surpresa? Pode ser sobre jogador, time, treino, jogo, ambiente, qualquer sentido. Assim, Kyomi, você sabe que num ambiente de uma seleção, você é surpreendido todos os dias. E muitos acontecimentos, né? Mas talvez o que mais tenha me chamado a atenção foi a integração que existiu nesse grupo que foi montado agora, a maneira como eles perceberam que todos precisavam de algo mais para voltarmos a ter um pouco mais de credibilidade em relação, primeiro, ao nosso povo, ao nosso público, depois ao mundo do futebol. E o que eu vejo é a maneira como eles chegaram para essa apresentação. São 26 jogadores convocados e que eu afirmo assim com toda certeza que nenhum deles me decepcionou em sentido nenhum. Então talvez isso para mim tenha sido a maior surpresa de um grupo tão novo, tão jovem, alguns aí que ainda não haviam vestido, como o próprio treinador, a camisa da seleção brasileira, que viveram um momento de uma emoção intensa quando nós ouvimos o hino nacional tocado em Wembley. E eu acredito que aquilo fez com que esses jogadores pudessem superar todo e qualquer problema que tenham enfrentado dentro da partida, buscando uma reação dentro de cada um deles e transformando isso em ação dentro de campo. Talvez isso tenha sido para mim o ponto mais positivo de todos esses 10 dias iniciais aí que estivemos juntos. E que eu espero que continuemos assim até, se Deus quiser, a final da Copa do Mundo. Vamos lutar demais para que possamos ter merecimento para chegarmos a uma dessas vagas. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer pelo trabalho, pela dedicação e pelo comprometimento desse grupo de jogadores. Ha preguntado por la mayor sorpresa, indica que en la selección todos los días hay sorpresas. Probablemente lo más sorprendente ha sido la integración de este grupo, la forma como todos se han dado cuenta de que necesitaban algo más para conseguir más credibilidad, primero de su propio país, de su propio público y del mundo del fútbol. La forma como han llegado los 26 jugadores que han sido convocados y que ninguno de ellos le ha decepcionado de ninguna manera. Es un grupo nuevo, joven, algunos de ellos vestían por primera vez la camiseta de la selección, igual que él, y también se han emocionado escuchando el himno nacional. Todos juntos espera que puedan seguir avanzando y llegar a donde quieren llegar en la Copa del Mundo. Fala, nação rubro-negra. Tá curtindo o vídeo? Se inscreve no canal, curte, compartilha com seu amigo rubro-negro. Vamos lá em busca de mais um título.